Fala aí galera, aqui sou eu trazendo esse vídeo aqui pra comentar um pouco minha opinião sobre Solo Leveling. Eu terminei de ver o anime esses dias e, cara, maratonei muito rápido. Terminei aí as duas temporadas em, eu acho que 3 dias, 4 dias, 5 no máximo, foi alguma coisa por aí. E, bom, eu vou dar aqui a minha opinião, lembrando que eu não sou nenhum analista nem nada, só vou dar minha, eu não nem tenho tanto costume de ver anime. Eu não assisti muitos na minha vida e, inclusive, no início eu não gostava de anime, né, uns anos atrás, até que eu mudei de ideia e comecei a gostar e vi alguns, né. Então eu não tenho uma bagagem gigantesca, mas eu vou dizer o que eu achei. E aqui eu vou comentar basicamente primeiro da temática, animação, enfim, aqui tá os tópicos que eu vou abordar, né, Solo Leveling. Fiz essa mini apresentação, que não é bem uma apresentação, né, eu só marquei os pontos aqui para que eu possa lembrar do que falar, né. E umas imagenzinhas para ilustrar também, para ficar bonitinho. Primeiro, eu gosto da temática MMORPG. Cara, pra mim, eu amo jogo, né, de MMORPG, e quando tem um anime baseado nisso, né, é algo que eu gosto muito. Eu já vi alguns e eu gosto, porque eu sempre amei MMORPG, então vendo um anime assim me dá muita saudade de quando eu jogava, me dá muita... E quanto mais fiel ao MMORPG em si, porra, mais foda eu acho, sabe? Então é uma temática já que me agrada muito. Temos como, por exemplo, o Sword Art Online, que é o mais clássico, assim. Muita gente odeia. Eu, particularmente, a primeira temporada eu gostei. A partir da segunda eu parei de ver, pra mim foi muita enrolação. Mas a primeira temporada, a parte que eles estão no mundo em si, né? Cara, eu gostei muito. Até os episódios que eram enrolação, que dizem que, olha, só um romancezinho. É só eles indo pescar. Eu gostei, porque me lembrava muito MMORPG. Quando eu não queria treinar PVP, quando eu não queria treinar skill de combate, e eu ia simplesmente treinar pesca, culinária e etc. Então, é um exemplo. Outro exemplo também, cara, Overlord foi um que eu assisti, não vi tudo. Eu gostei, porém não me prendeu muito, porque essa ideia de ser na visão de um, entre aspas, vilão, com várias aspas, né? Eu não sei, não me pegou muito. Eu achei ele também muito poderoso, assim. Não lembro, faz muito tempo, eu teria que rever. Eu gostei, mas não me prendeu. E temos também Log Horizon, que é o meu favorito, assim, cara, que anime bom. Que anime bom, mas quando eu vi, só tinha uma temporada na época, não tinha a segunda temporada. Porque o dono tava. O dono, né? O mangaka tinha sido preso por sonegar imposto, mas eu vi que lançou a segunda e, se eu não me engano, até a terceira, então eu pretendo ver, porque pra mim esse anime que foi o melhor, foi o mais fiel a MMORPG. Então, estão aí recomendações pra vocês verem, caso vocês gostem dessa temática também, né? Então vamos lá, MMORPG, como eu falei, cara, eu comecei a jogar WoW assim quando eu era muito criancinha, mas não foi o jogo que eu mais fiquei. Cheguei a jogar New World também na época que lançou. Pô, foi um jogo que eu fiquei muito viciado na época. Eu joguei os betas. Depois que eu peguei o level máximo, não fiquei no endgame, eu parei. Porém, o jogo da minha vida, o jogo que eu mais joguei, que infelizmente eu perdi a minha conta, eu dediquei mais de 10 anos da minha vida pra esse jogo, que é o RuneScape. Cara, que jogo incrível. Então, pra mim, quando eu penso em MMORPG, o que eu penso é RuneScape. Isso é o que eu penso. Não tem outro. Pra mim esse jogo é perfeito. E quando eu vejo um anime, eu tento... O que mais me faz gostar é quando ele se aproxima de RuneScape. E Log Horizon é um que eu sinto muito próximo de RuneScape, né? 2. Animação. Cara, minha opinião, eu posso estar muito errado, mas eu particularmente achei a animação fraca. Não achei uma animação fluida, bonita. Tipo, tem muitas cores e tal, mas pra mim ficou tudo muito estático. Não ficou fluido, sabe? Por exemplo, eu assisti Demon Slayer, que nem é um anime que eu gosto muito, sendo bem honesto. Eu gostei, mas nada demais. Eu achei a animação, cara, maravilhosa. Era muito fluido, era muito incrível. Até a de Sword Art Online, que também não é tanta coisa assim, era uma animação que não me doía ver. Só que por algum motivo, quando eu vejo Solo Leveling, alguma luta, cara, eu não achei bonito. Não me agradou. Vou botar um exemplo aqui. Aqui, ó. Olha aqui a luta, por exemplo. Eu não sei, parece muito... muito estático pra mim, sabe? Não parece... Parece só... Eu não sei explicar. Não me pega. Eu não acho fluido. Não achei a luta bonita de se ver. Tanto que é uma parte que quando passava, eu ficava torcendo pra acabar logo. Pra ir logo pra história ou algo do tipo. Olha, porque a luta...
não achei uma boa animação. Muitas cores, que nem eu comentei, mas não uma boa luta. Mas, de novo, isso é minha opinião, porque eu vi que muita gente elogiou a animação, eu que provavelmente não gostei, mas quando eu comparo com, por exemplo, Demon Slayer, como por exemplo aqui, ó, deixa eu ver, um anúncio, né, claro, já vou até abrindo outro, que é o do Sword Art Online, por algum motivo, ó, vamos ver primeiro isso daqui, eu achei um pouquinho mais fluido, o movimento, sabe? E as cenas também, tipo assim, eles saberem variar numa cena slow motion e uma cena mais rápida. Eu não senti isso no Solo Leveling, pelo menos não me pegou, não gostei de ver as cenas de luta. Aqui me dava emoção. Tudo bem que aí entra outros fatores também, como por exemplo o personagem não ser absurdamente apelão, né, que é o que eu vou abordar. Mas aqui, ó, olha o do Sword Art, do Demon Slayer, olha como é lindo. Cara, é muito mais bonito, você vê o movimento, tem movimento, não é um monte de cena, daí luzes. Aí, imagem estática, luzes, entendeu? Eu achei muito mais fluido. De novo, não manjo muito disso, posso estar falando besteira na opinião de alguns, mas é o que eu penso, né? Beleza, continuando. Em relação ao personagem, cara, e aí pra mim agregou um monte de problema. O fato do personagem ele ser completamente OP. Quando me falaram que ia ter é um cara que começa fraco e não sei o que, e depois ele fica forte, cara, desculpa, ele é fraco por um dia, e depois ele já vem muito OP, não tem uma progressão, ele já começa muito OP, sabe? Então a progressão dele é muito rápida, tipo, ele tá fraco, aí depois acontece uma coisinha, ele já é um monstro gigantesco, aí, tá, tem um bichinho ali que, porra, é mais forte que ele. Beleza, ele treina um dia, já é 1000 vezes mais forte, sabe? Tipo, não teve competição pra ele direito, sabe? O poder é muito, muito apelão. Imunidade a veneno, a debuff. Ele conseguia formar aquele exército de sombras que, mano, qualquer chefe que ele matava, ele pegava a sombra do chefe. Nunca dava errado. Teve um que deu errado. Tipo, sempre dava certo. Então ele tinha um exército de 10 milhões no final, de 10 milhões de almas. Era impossível ele perder. De ficar invisível. Eram os poderes mais apelões que você pensa, ele tinha. Então não tinha graça. Aqui, ó, o exército gigantesco dele, né? Então, sem dificuldade nenhuma, em nenhuma luta. E ele nem lutava mais, né? Ele só invocava. E os bichos lutavam. Tipo, raramente, às vezes ele tinha que, tá muito demorado, deixa eu ir lá. Golpe perfurante. Beleza. Dava um daninho ali. Ok. Mas era só os bichos lutando e é isso. Ficou muito repetitivo, sabe? E é algo que eu vou mencionar depois também, o fato de ter ficado muito, muito, muito repetitivo. E aqui eu botei pra comparar com Saitama. Por quê? Porque One Punch Man é um anime que eu gosto muito. E querendo ou não, o Saitama é completamente OP. Ele é muito poderoso. Mas aí pra mim vem uma diferença de premissa. Primeiro, o Saitama, a ideia já era, desde o início, ser um cara muito forte que derruba todo mundo com um soco. Enquanto em Solo Leveling, era pra ser ele passando de nível até ele ficar muito forte. Mas pra mim ele já começa muito forte desde sempre. Desde que ele tem ali o renascimento dele, né, entre aspas, que ele vira um jogador, ele já tá muito OP. Teve essa escalada, entendeu? O Saitama não, a premissa já é essa. Além disso, Saitama, One Punch Man, é de comédia. Então, ter esse fator já é pra ser engraçado. Caralho, o cara não tem dificuldade nenhuma. E, pra mim, o mais interessante de One Punch Man por mais que as lutas, você saiba que o Saitama vai ganhar, muitas vezes a graça do One Punch Man não é você medir a força do Saitama, e sim a força dos personagens que estão com ele. Por exemplo, a força do Genos, a força do S2, a força do S3, sabe? Essa é a graça. Já no Solo Leveling não tem isso. Não tem. Porque todo mundo é fraco e ele é muito forte. E os personagens que você pensa de talvez esse aqui possa ser forte, de cara já mostra que não é. Tipo, nossa, o top 1 lá, o cara mais forte que tem ali, não sei o que lá. Aí ele já olha o protagonista lutando e já fala, caralho, esse cara é muito mais forte que eu. Acabou. No Saitama não, você tem ali aquela comparação de poderes entre os personagens secundários, que você quer saber quem que é mais forte, você quer saber se os secundários conseguem derrotar aqueles monstros. No Solo Leveling não tem isso. Sistema salvando o jogador, cara. Muitas vezes que o protagonista, claramente ele ia perder, aparece o sistema
simplesmente salvando ele com um contexto que pra mim foi muito fraco. Por exemplo, na luta com o Ygritte, né? Tipo assim, ele ia perder pro Ygritte, que era esse bicho aqui. Ele ia perder, claramente. Aí o Ygritte resolve soltar a espada. Soltou a espada. Por quê? Porque ele quer ter uma luta de cavaleiros. Tipo assim, mano, é uma coisa muito, muito boba. E isso aconteceu outras vezes também, só que eu não consigo me lembrar pra poder colocar aqui. Beleza. Agora vem pra mim o principal, que é a determinação salvando tudo. O que eu quero dizer com isso? Cara, basicamente é o seguinte, ele tava lá, o protagonista, aí aparecia um obstáculo. Vamos botar, por exemplo, o Ygritte. Aí ele lutava com esse obstáculo e ele não ganhava. O que você pensa? O que seria num anime que realmente faz jus ao nome de vamos subir de nível? Pô, ele ia desistir, ele ia fugir, ele ia treinar, ele ia passar por mais coisa, ele ia conseguir algum item, algum poder, alguma coisa, depois ele ia voltar e ia ganhar. É isso que faz sentido. Porém, não. O que acontece nesse anime? O que acontece é, ele encontra o obstáculo, ele luta, aí ele não consegue ganhar, aí ele continua fazendo a mesma coisa, só que com determinação, e aí ele ganha tudo. É isso. É tipo, ele fez, vou dar um golpe, não conseguiu. Aí, mas eu estou determinado, e não sei o que, aí ele consegue. Só que é isso, toda luta. Teve uma luta só que ele conseguiu fugir, que ele desistiu, e aí ele upou mais um pouquinho, e depois ele voltou e matou todo mundo. Então assim, que foi a contra o Cerberus, eu acho, se eu não me engano, não lembro. Foi lá naquela mansão lá do inferno. Então assim, porra, toda vez era isso, tipo, caramba, um inimigo muito mais forte que eu. Golpe, 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 não estou conseguindo ganhar. Já sei o que vou fazer a mesma coisa. Golpe, 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 determinado. Aí foi. Porra. Isso eu não gostei, cara. Achei muito fraca a resolução de problemas, né? Muito rushada. Que aí vem o próximo ponto, que tem tudo a ver com o que eu falei antes. Muito rushado e repetitivo. E isso muito em conta do personagem ser extremamente OP e o fato dele ter uma determinação salvando tudo. O que eu quero dizer com isso? A missão principal dele, que era ele conseguiu o Elixir pra salvar a mãe dele, o que você pensa? Caralho, isso aqui vai ser tipo meio que o final do anime, sabe? Salvar a mãe. Ele vai ter que passar por muitas coisas pra isso. E não, cara. Ele dá uma treinadinha lá sozinho, de uma semana, aí ele já vai na mansão na segunda vez que ele vai, e já derruba todo mundo. E ele mata o chefão muito facilmente. E aí ele já consegue o Elixir. Então as missões e as conquistas dele não animam. Porque é muito fácil pra ele. Você sabe que vai ser fácil. Sabe? Justamente porque ele tá muito, muito, muito poderoso. De novo, os maiores boss derrotados com muita facilidade. Por exemplo, a formiga rei lá, que ele enfrenta, que ninguém consegue derrotar, que ninguém passa nem perto, que mata todos com um ataque em um segundo. E com ele, você pensa, pô, vai ser uma luta foda, vai ser uma luta demorada, ele vai precisar de ajuda dos outros. Não, não. Ele vai e ganha. Fácil. Ele ganha fácil. Cara, não tem dificuldade nenhuma. Então lutas que eram pra ser épicas não tiveram graça. Ele podia, pelo menos, o anime, botar os outros personagens pra ajudar. Tipo, nossa, ele precisou de ajuda e não sei o que. Então mostra que ele quase perdeu. Não, não. Então é basicamente ele. O anime é ele e pronto. Beleza. Então, aqui ó, a fórmula é completamente igual. É uma missão. Também tem isso, né? O fato de ser muito repetitivo. Como eu falei, primeiro quando ele encontra um problema. É aquilo, obstáculo. Não derrota, não consegue vencer. Faz a mesma coisa com mais determinação e vence. Beleza. E a mesma fórmula pra tudo. Ele tem uma missão, ele evolui, enfrenta o inimigo mais forte e captura ele. Tem uma missão, ele evolui, captura o inimigo mais forte, derrota o inimigo mais forte, captura ele. E é isso. É só isso. Não tem uma variada. Sabe? Ficou muito, muito, muito repetitivo. E aí ele sempre usa o bicho que ele acabou de pegar. Muitas vezes ele não tem nem que evoluir. Porque a evolução, ela vem junto com capturar o inimigo mais forte que ele ganhou. Que ele já evoluiu assim. Então não tem nem a evolução, ele não precisa evoluir. Ele vence o inimigo, nisso ele já evoluiu, porque ele capturou esse inimigo, ele já luta com o próximo, captura e vai nisso. E é só isso. É só isso. Agora a gente vai falar dos personagens secundários. Aqui eu botei algo que vai ficar muito confuso. Profundidade, mas não se aprofunda. O que eu quero dizer com isso? Cara... Desculpa, engasguei. Eu achei muito bom
o fato de que cada personagem tem uma mini historiazinha. Todos eles, os personagens, cara, tem uma mini história ali. Sabe? Isso é muito legal. Eu gostei muito disso. Porém, eu até vi pessoas comentando, e eu concordo, não se aprofundou em nada. Tipo assim, teve uma história, não eram personagens tacados a esmo. Realmente, todos os personagens que apareceram, algo foi dito sobre eles, sabe? Teve ali uma apresentação deles. E isso eu achei muito maneiro. Muito maneiro. Porém, realmente, poderia se aprofundar um pouco mais em alguns. É muito foda você ver que, ela é uma curandeira do caralho, mas ela é um pouco receosa, então ela desistiu, e ela tem brigas com a mãe. Aí o outro cara, você vê que ele queria continuar lutando porque ele realmente quer salvar os humanos, porém ele tá velho e agora tem que cuidar das coisas. Aí o outro, você vê que ele perdeu o amigo dele, cara. Isso foi o que deixou ele muito mal, porque ele perdeu o amigo dele, e aí depois ele perde outro. Aí essa daqui, ela tem um negócio com o pai dela, e aí ela tá começando a gostar do protagonista. Mano, é maneiro. Todos os personagens têm uma mini historinha. Nenhum é só um cara atacado ali. Isso eu gostei muito. Porém, realmente, poderiam se aprofundar um pouco mais, pelo menos em algum, sabe? Mas, no geral, pra mim, esse aspecto de personagem secundário foi algo positivo, pra mim. Eu vi que teve gente que não gostou, mas eu gostei. Aí vem aqui sobre o personagem principal, mano. No início eu gostei muito dele, ele é aquele cara fracote e tal, que pô, tu torce pra ele se dar bem, mas depois ele vira um babaca. A mudança foi muito brusca. Ele perdeu os valores e ele não tem carisma nenhum. Nenhum. Ele virou um cara babaca, chato. Cara, tinha vezes que eu queria que ele perdesse, só pra ele deixar de ser arrogante, sabe? Eu entendo que quando ele virou um jogador, tava dizendo lá que ele iria perder algum dos fatores dele, né, de humano, tipo, ou seja, que ele ia perder as emoções, assim, um pouco e tal, mas eu achei que foi muito exagerado, velho. Ele virou outra pessoa, ele virou um cara babaca, tipo, pra mim ele ficou um protagonista chato, porque assim, quando a gente torce pra um protagonista ficar forte, ele era um cara zoado, ele era um cara que, porra, todo mundo pisava em cima dele e tal, mas ele tinha os valores. E aí quando ele vira um cara fortão, e você quer torcer pra ele, tipo, caralho, olha que foda, ele virou um cara fortão, meio que isso soma essa torcida, justamente porque ele virou um cara babaca, ele virou mais um daqueles que, beleza, ele pode não tá pisando em cima de ninguém, mas ele virou um cara meio arrogante e odiável, e que não tem sentimento, e que não trata as pessoas bem, sabe? Tipo, mano, sei lá, eu não gosto disso, eu acho que ele podia manter pelo menos, em algum momento lembrar de como ele era, e ser um cara que ajuda os outros. Ele ajudava, mas ele ajudava de um jeito arrogante, ele ajudava muito mais por egoísmo, tipo assim, que ele quer provar que ele é forte, ele quer upar, do que por ajudar propriamente dito, sabe? Então assim, não gostei. Mas um personagem secundário também, que não tá aqui, mas é o ajudante dele lá, né, que quer formar a guilda, que tem a história dele com o pai dele. Mano, bem legal também, sabe? Que o pai dele é daquela... Bem legal. Então eu gostei daqui dos personagens secundários. Agora vamos para a parte de design. Design, eu digo design dos inimigos, design dos poderes, das armas, dos itens. E cara, aqui pra mim foi um ponto positivo. Eu achei o design dos itens, das armas, do hub dele de jogador ali. Mano, eu gostei muito. Eu gostei da ideia dos poderes, né? Muito maneiras também, apesar de eu não ter gostado da animação. Eu gostei da ideia dos poderes. Tipo, cara, tem esse poder tal, esse poder aqui, e esse poder aqui. Eu achei legais, porque me lembrou muito realmente um RPG, um MMORPG, sabe? Então isso eu gostei pra caralho. Agora, em relação aos inimigos, ao design, eu não gostei tanto. Eu achei que essa estátua aqui da liberdade, né? A estátua da liberdade maconheira, muito foda. Porém, os outros são muito parecidos, tá ligado? E muito genéricos. Tipo, é um golem, é uma formiga, é um goblin, é um não sei o quê. Eu não achei que tiveram monstros muito criativos. Você pega os monstros de Demon Slayer, cara, são muito criativos. Você pega os monstros até de Sword Art Online, são criativos. Você pega os monstros de One Punch Man, é criativo, sabe? Então, esses aqui eu achei muito genéricos. É a formigona. É o dragão normal. É a centopeia normal. É o goblin normal. Tipo, é o elfo normal. Mano, sei lá. Mas os itens eu achei muito fodas. As armaduras, assim, que apareceram, eu achei muito fodas. Porque realmente lembrou muito um joguinho de MMO. Que pra mim, é o que eu gosto. Aqui, cara, em relação ao RuneScape, ó. Aqui é a cimitarra de Mithril. Pô, muito foda. Aqui é uma cimitarra dragônica. Joga em RuneScape, é um jogo muito bom.
Eu só não volto a jogar porque perder a conta depois de 10 anos jogando é... Eu não vou recomeçar tudo. Eu não vou, me recuso. Eu tinha tudo level 99, que era o máximo. Eu não vou recomeçar. Minha opinião final. Cara, foi um anime que me prendeu. Eu gostei. Mas eu não achei tudo isso. Ainda mais que foi um anime que, mano, o anime ele é o top 1 visto do Crunchyroll. Bateu vários recordes e não sei o que. Eu via muita gente falando sobre isso. Foi um anime que foi recomendado pra mim. O meu amigo ele falou assim, cara, você tem que assistir, porque você assiste isso daí, você se sente muito foda. Você fica querendo, tipo, caralho, eu vou fazer tudo, porra, eu vou ser um cara foda do caralho. E não sei o que, mano. Eu não achei isso. Eu não achei que valeu o hype. É tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, transmitindo pro mundo da série. É como se fosse Round 6. Round 6 é uma boa série, porém não é tudo isso. Não é uma série muito boa. É uma série boa. Recomendo. Gostei. É uma série boa, porém acabou aí, não é mais do que isso, sabe, não vai além disso. Então foi o que eu pensei desse anime. Ele é bom, ele me prendeu, eu assisti muito rápido, eu vou assistir mais quando lançar, porém não achei tudo isso, não achei, sei lá, não foi tão boa quanto eu pensava, sabe, e é isso. Eu tô assistindo um outro anime agora, que é mais ou menos nessa pegada, que é Water Magician, que é esse cara que ele renasce, né? Ele é um mago de água e tal. E, por exemplo, esse aqui não tá me prendendo. Ele é uma pegada muito mais lenta do que a do Solo Leveling, que eu achei muito rápida, porém não me prendeu. Então, talvez algumas coisas que eu estou reclamando, talvez tenham sido coisas que me prenderam, e eu não sei. Tipo, subconscientemente, sabe? Talvez o fato de eu ter gostado, de ter me prendido e visto tão rápido Solo Leveling, foi porque eu gostei de ser rápido. E cada episódio acontecer alguma coisa, sabe? E Water Magician é muito lento. Eu acho que o ideal seria um meio termo ali. Ser rápido e não ser tão lento assim, sabe? Mas eu vou continuar vendo esse anime aqui, eu quero ver se fica melhor e tal. Até porque eu não tenho nenhum anime pra ver, então... Inclusive, se quiserem me recomendar animes, botem aí nos comentários, eu quero sugestão. Mas não bota só o nome, né? Tenta falar um pouquinho do porquê que ele é bom, tipo, do que ele é, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que é a minha opinião. Vocês podem discordar. Eu não tenho a bastão da verdade ainda. E é isso aí, comenta o que vocês acharam do anime, do meu vídeo. Tamo junto. E opinião final, gostei, mas não é tudo isso.